Olá pessoal, sejam bem-vindos ao nosso podcast Perguntando Teologia. Meu nome é Marcelo, vou apresentar o episódio para vocês. E para quem não sabe, o Perguntando Teologia tem como objetivo responder algumas perguntas, dúvidas sobre teologia, sobre a igreja e sobre tudo que envolve o mundo bíblico, né? Quem nos ajuda a responder todas essas perguntas, né, é o grande Tiago Jordão. Oi, Tiago, tudo bem? Tudo bom, Marcelo? Obrigado pela... o grande. Tudo bem, graças a Deus. Então, Tiago, no episódio de hoje, né, nesse segundo episódio que a gente está iniciando, né, é uma pergunta bem contemporânea, uma pergunta que eu acho que muita gente tem e é muito interessante a gente abordar ela. Então, a pergunta é a seguinte: temos base bíblica para afirmar que os salvos terão algum vislumbre do céu ou da glória de Deus em seus leitos de morte? Muito bem, muito bem. Uma pergunta boa, uma pergunta bem interessante, Marcelo. Temos recebido várias perguntas, mas a gente teve algumas opções para selecionar. Eu acho que essa foi uma boa escolha, porque ela dá uma oportunidade para a gente tanto responder a pergunta, quanto entender algo que está além da pergunta, que ultrapassa a pergunta. E a gente vai voltar a isso no finalzinho da nossa fala, mas é uma pergunta muito interessante e eu concordo com você que, especialmente nos nossos dias, talvez sempre foi assim, né? Acho que a morte, essa questão do desconhecido, ela sempre trouxe uma curiosidade mesclada com temor, né? Afinal de contas, é uma certeza que nós temos e ao mesmo tempo é um desconhecido muito grande. E eu acho que ela é interessante justamente por essa abertura que ela dá para a gente tentar, para compreender algo que está além da própria pergunta, e no final a gente vai falar sobre isso, tá bom? Mas eu queria tentar começar a responder então, justamente falando sobre essa questão de como a gente lida com perguntas como essa. A gente precisa fazer uma distinção muito clara entre aquilo que nós sabemos e o que nós não sabemos. A morte e a vida pós-morte, não é? Tudo que segue aqui o nosso encerramento nessa vida é de fato coberto de mistério, é de fato coberto de incertezas, não é? Especialmente diante de todas as poucas, mas boas certezas que a gente tem sobre essa vida, sobre o lado de cá da vida, a gente precisa saber quando nós lidamos, mesmo quando nós estamos diante da Bíblia, nós precisamos fazer uma distinção muito clara entre aquilo que nós sabemos e o que nós não sabemos, ou seja, assumir o mistério, não é? Isso não é fugir da pergunta, isso não é a gente deixar de assumir uma resposta ou ficar em cima do muro. Não, vários filósofos eles ajudam a gente nisso em dizer que não existe nada tão racional quanto assumir a nossa irracionalidade diante de algumas coisas, não é? Ou seja, não há nada tão próprio do conhecimento como a gente saber que tem coisa que a gente não sabe mesmo. Então, é só para deixar claro que isso não é uma fuga, mas é a gente assumir a nossa limitação diante do conhecimento. Aí a gente vai então para o seguinte: bom, o que é que a Bíblia efetivamente diz a respeito disso? O que é que a Bíblia efetivamente diz a respeito da morte? Nós temos alguns textos falando sobre essa questão da morte, não é? Por incrível que pareça, Apocalipse não é o que mais tem, mas Jesus comentou diversas vezes a respeito da questão da morte também. Nós temos alguns relatos ao longo das Escrituras, nós temos algumas questões sendo tratadas sobre isso no período da monarquia em Israel, ou Eclesiastes escrevendo sobre isso, dado o interesse que Eclesiastes tem nessa questão das limitações da nossa vida. Então, fazendo um resumo muito breve de tudo que a Bíblia nos apresenta, a Bíblia apresenta claramente que o homem é um ser com alma imortal, ou seja, a nossa alma ela não termina quando termina a nossa vida aqui. Por outro lado, o nosso corpo, ele entra após a nossa morte em um estado de dormir. Por que nós falamos em um estado de dormir? Porque a Bíblia também é muito clara em assumir uma postura a respeito da ressurreição do corpo, ou seja, quando nós morremos, então a Bíblia em alguns momentos vai usar essa metáfora de dormir ou de descanso, mas isso não é se referindo à nossa alma, isso justamente é se referindo ao nosso corpo, ou seja, o nosso corpo entra em um estado de espera, entra em um modo repouso, né? Se a gente fosse falar igual ao computador ali. Por que um modo repouso? Porque ele vai aguardar a ressurreição. O que é a ressurreição? É quando
após a volta de Cristo, as pessoas os mortos vão ser chamados, intimados a apresentar-se diante de Deus, e alguns serão direcionados então para a glória eterna, a vida com Deus, e outros serão direcionados para o afastamento eterno de Deus. Agora perceba, isso é se referindo ao nosso corpo. Por quê? Porque se referindo à nossa morte, nós temos alguns textos que falam sobre um estado de consciência, especialmente um texto bastante significativo para a gente, é o texto de Apocalipse, capítulo de número 6, que entre todas aquelas visões que João está tendo quando os selos estão sendo abertos, quando o quinto selo é aberto, João relata que ele vê as almas daqueles que haviam sido mortos por causa da palavra de Deus. E essas almas daqueles que haviam sido mortos, elas não estão inconscientes. Pelo contrário, elas estão conscientes da situação delas, elas têm uma autoconsciência, elas sabem quem elas são, e elas também têm uma consciência do que está acontecendo. Para quem quiser dar uma olhadinha, é o capítulo 6 de Apocalipse, a partir do versículo de número 9. Então essas almas se colocam diante de Deus. O questionamento delas para Deus é até quando aqueles que fizeram mal, não é? São alma de mártires, então até quando eles esperariam para que a morte deles fosse vingada, ou seja, elas têm uma consciência de quem elas são, essas almas, elas têm uma consciência do que aconteceu no passado delas, e elas têm uma consciência do que ainda não aconteceu na vida na Terra também, porque elas sabem que elas ainda não foram vingadas, para usar o termo que Apocalipse reserva para a gente. Então, para onde isso nos leva? E a gente pode juntar a isso também aquilo que a gente tem do texto da parábola do rico, não é? E Lázaro. Embora só fazendo um adendo aqui sobre esse texto, toda a polêmica que a gente tem nesse texto do rico e Lázaro é saber se de fato é uma parábola ou se é uma narrativa, tá bom? A gente pode, de repente, fazer um outro episódio só para falar sobre isso, e a gente voltaria nessa questão, porque existem algumas particularidades nesse texto. Mas isso leva a gente para uma conclusão de que, embora após a morte os nossos corpos entrem em um estado de descanso, de repouso, a nossa alma ela continua consciente. Ou seja, a gente não vai, nós não seremos formatados, né, em algo que a gente não vai mais saber, entrar numa amnésia profunda ali. Não, a gente tem consciência do que aconteceu, temos consciência de quem nós somos e temos consciência então de que entramos nesse período aguardando a ressurreição, quando os nossos corpos serão ressuscitados. E no caso do texto de Rico e Lázaro, tanto Lázaro, que está descansando no seio de Abraão, né, ele tem uma consciência, quanto o rico, que está no tormento eterno, também tem essa consciência. É a gente assumir justamente essa distinção. Uns vão para a vida eterna com Cristo, outros para a morte eterna. O corpo de ambos está descansando, aguardando essa prestação de contas, quando nós seremos apresentados diante de Deus para o julgamento, não é? Ou pelo menos o julgamento dos ímpios, e os salvos para a condução para uma eternidade toda com Cristo. Então, Tiago, em meio a toda essa explicação, né? Então, o que fazemos com esses relatos de experiência quase morte? A gente tem uma base bíblica para acreditar nisso? Então, aqui esse termo de base bíblica que eu falei lá no começo, que a pergunta abre, né, para algo mais profundo, para algo que a ultrapassa, é aqui que esse termo base bíblica ganha uma conotação importante para a gente. Antes, só para deixar claro, o que a gente quer dizer quando nós falamos com essa sigla, não é, EQM, ou experiência quase morte? É o fato de que nós temos algumas pessoas relatando aqueles momentos de quase morte, ou seja, tipo que a pessoa estava em um estado de coma, ou que a pessoa passou durante uma cirurgia por um momento muito próximo da morte, ou mesmo que chegou de acordo com dados médicos ali, efetivamente morrer durante 30 segundos, 1 minuto, 3 minutos, não sei, e a pessoa voltou. E essas pessoas trazem relatos do que foi que elas viram naquele momento, e a gente tem algum material de fato sobre isso, às vezes colecionado em livros, às vezes colocado em filmes, sobre o que essas pessoas dizem, e isso de fato atrai uma atenção muito grande, né? O que é que nós fazemos com esses relatos? Nós temos base bíblica? Bom, para lembrar a gente aqui, nós temos algumas situações especiais de vida após a morte, como por exemplo, ou pelo menos de um registro ali muito próximo da morte, como por exemplo Elias, a morte de Elias, não é? É um tanto quanto diferente, ele sendo levado aos céus. Também temos isso na questão de Enoque e assim por diante. Mas talvez o caso mais forte pra gente
relacionado a isso seja o caso de Estevão. Estevão, vocês vão lembrar, quando ele está sendo apedrejado, ele afirma claramente, né? Ele fala, olha, eu vejo os céus abertos e o Filho do Homem está ali, assentado à direita de Deus, e isso enfurece ainda mais o pessoal que está apedrejando ele. Bom, então sim, temos base bíblica para acreditar que isso é possível. Agora, por que eu colocaria aspas nesse termo base bíblica? Sempre que nós vamos para a Bíblia, nós temos que diferenciar aquilo que é narrativo daquilo que é normativo nas escrituras. O que eu quero dizer com narrativo e normativo? Narrativo é aquilo que conta algo que aconteceu. Normativo é aquilo que explica algo que sempre tem que acontecer. Então, narrativo é aquilo que é possível de acontecer. Normativo é aquilo que sempre precisa acontecer. É necessário que aquilo aconteça. Então, por exemplo, quando eu leio no livro de Josué ou no livro de Juízes, por exemplo, que Sansão era um homem com uma força extraordinária, isso é um texto narrativo. Isso está me dizendo que, por mais que isso seja um desafio à minha fé, é possível sim que um homem tenha uma força tão espetacular quanto a de Sansão. Agora, isso não é normativo. Isso não quer dizer que se Sansão teve essa força, eu também terei. Percebe a diferença? Um exemplo aqui é um pouquinho, talvez extremo, mas é bem claro para a gente perceber. Nós temos o relato da experiência de Elias sendo levado ao céu num redemoinho, mas nós não temos nenhum texto na Bíblia que afirma para nós que isso é uma norma, que todos os salvos são levados ao céu num redemoinho. Nós temos a experiência de Enoque sendo levado para viver com Deus, mas nós não temos nenhum texto dizendo que isso é uma norma, que todos são levados para viver com Deus como Enoque foi. Tanto que o caso dos dois é bem particular. E a mesma coisa acontece com Estevão. Então, temos evidências para acreditar que de fato isso aconteceu? Temos, porque a palavra de Deus, que é verdadeira, está relatando que isso aconteceu com Estevão. Mas não temos em nenhum texto nenhuma garantia de que isso é o que acontece com todos os salvos. Ou seja, esse é um texto narrativo, ele não é um texto normativo. Então percebe, nós temos base bíblica para acreditar que isso é possível, mas nós não temos base bíblica para afirmar que isso necessariamente acontece com todos os santos. Aí a gente entra justamente nesses relatos de experiência quase morte, em que a pessoa afirma que ela foi levada por anjos. A gente está entrando em um campo de especulação e nós estamos entrando em um campo que você pode dizer, eu acredito que isso é possível, mas isso não necessariamente é normativo. Por quê? Porque agora eu estou me afastando daquilo que a Bíblia afirma para dizer algo que eu posso dizer que talvez aconteça, ou que é provável que aconteça, ou que é possível que aconteça. Mas isso não é uma garantia para mim de que na minha morte anjos virão me buscar. Mas anjos virão buscar? Ou anjos não virão buscar? Não sabemos, porque aí é onde a gente tem aquele silêncio da Bíblia a respeito disso, aquilo que nós colocamos no começo, não é? De saber reconhecer aquilo que a Bíblia diz e o que a Bíblia não diz. Resumindo, como que eu responderia essa pergunta então? Nós temos base bíblica para acreditar que isso é possível? Temos. Eu acho que o texto de Estevão dá uma base bíblica para a gente acreditar que isso é possível. Agora, nós temos base bíblica para afirmar que isso acontece com todos os salvos? Não temos. Não temos uma norma a respeito disso. O que nós fazemos então, respondendo a sua pergunta, Marcelo, com esses relatos de quase morte? Nós precisamos ter nós podemos, de repente, acreditar neles, né? Vai depender da nossa fé aí, mas a gente precisa ter muito, muito, muito cuidado e deixar muito claro que nós estamos acreditando no relato de uma pessoa e não no relato do que as escrituras dizem. Eu quero dar um exemplo sobre isso. Por que isso é muito interessante? Por que a gente tem que tomar muito cuidado quando a gente, de repente, coloca experiências particulares no contexto de norma? No ano de 2010, a editora CPAD lançou aqui no Brasil um livro chamado O Menino que Voltou do Céu. E esse livro contava a experiência de uma criança, o Alex Malark, que em 2004 ele teve um acidente, ele ficou tetraplégico, ele ficou 2 meses ali em coma, e quando ele voltou, ele contou da experiência sensacional que ele teve. Isso ganhou muito, muito destaque nos Estados Unidos, isso foi muito, muito comentado, falado, e alguns anos depois, esse menino veio a público assumir que, na verdade, aquilo havia sido inventado, de que aquilo não era realidade, que ele reconhece o erro dele. Eu acho que teve algum acerto com o pai dele ali para ganhar alguma coisa em cima disso, e o menino inclusive fala depois, né, fala, a gente tem que parar de acreditar nessas coisas, a Bíblia é suficiente, assim por diante.
É claro que é muito fácil ele falar isso depois que a história foi inventada, não é? Mas esse caso para mim é muito especial para mostrar o cuidado que a gente tem que ter em sair normatizando essas coisas. A gente tem que ter muito cuidado com isso, porque de repente alguém fala e eu abraço isso com toda a verdade, mas de repente a pessoa desfala e agora eu já estou abraçado com uma coisa que eu abracei precocemente. Então a gente tem que saber pisar com bastante cuidado nesse terreno e de repente quando eu ouço um relato desse tipo, eu posso acreditar que isso é possível de acontecer, mas eu não posso afirmar que isso de fato aconteceu porque eu não tenho como provar, eu não estava lá, não fui eu que vi. Então eu acho que o caso desse menino que chegou aí tão longe, ele de fato mostra o cuidado que a gente tem que ter com esse tipo de experiência, com esse tipo de material. De fato, a gente tem que tomar muitíssimo cuidado, ainda mais nos dias de hoje, né? Com muita fake news, pessoal querendo se mostrar. Thiago, muito obrigado pelo tempo cedido, né? Esse tempo que você reservou para poder estudar e também comparecer aqui no nosso podcast para poder responder. Também agradeço o pessoal que está ajudando a gente a mandar as questões, né? E eu faço também esse apelo no final para que vocês possam continuar enviando perguntas para a gente gente possa fazer mais episódios, né? Com perguntas de diferentes áreas, né? Aqui na teologia. Vocês podem mandar pelo nosso e-mail, que é o perguntandoteologia@gmail.com, e também nas redes sociais da Igreja Batista Aliança. Mais uma vez, obrigado, Thiago. Imagina, eu que agradeço. Oportunidade de a gente estar conversando junto e no próximo mandem as perguntas e no próximo estaremos respondendo aqui também, se Deus quiser. Com certeza. Um abraço a todos. Até a próxima, pessoal.